Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História, meu nome é Fábio Ribeiro. Na aula de hoje, questão do Pirara, uma das questões mais importantes que envolveu a diplomacia brasileira ali entre fins do século XIX e início do século XX. O Brasil passou por várias questões diplomáticas nessa Primeira República e conseguiu vencer a maioria delas. A única grande derrota brasileira foi a questão do Pirara. Essa aula de hoje eu estou gravando porque muita gente entrou em contato comigo lá no Instagram. Você pode mandar sua dúvida por lá também, eu respondo todo mundo, @Alicerce da História. E muita gente queria saber um pouquinho mais sobre a disputa da Venezuela com a Guiana pelo território de Essequibo, enfim. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, tá aqui no canal, vou deixar o link aqui disponível para você. E nessa aula eu vou te explicar algo que eu já comecei a falar no vídeo anterior, que o Brasil também chegou a perder um território para a Guiana, não foi só a Venezuela. A diferença é que o Brasil aceitou a derrota e ficou muito bem sem esse território, sem mais problemas, né? O que vai acontecer, gente? A gente tem, claro, esse território aqui, como eu falei no vídeo anterior, sendo um território espanhol primeiramente, depois passa para as mãos dos Países Baixos, a gente vai chamar de holandeses, até que em 1814 para 1815, no contexto do Congresso de Viena, os ingleses, os britânicos, passam a dominá-lo. E eu não vou falar aqui propriamente da Guiana e a disputa que ela tem com a Venezuela. Eu vou falar do que importa para a gente em relação ao Brasil. O que vai acontecer é que esse território aqui sempre foi muito inóspito, né? A presença, na verdade, de uma colonização portuguesa ali era complicada. Isso, só para você ter referência, né, o forte mais próximo dali era um forte em Roraima, chamado Forte São Joaquim do Rio Branco. É muito longe, a quilômetros de distância, né? Hoje você ainda tem as ruínas dele, mas enfim, era um território de difícil acesso e foi difícil para Portugal manter ali a sua presença. O Brasil consegue a sua independência em 1822 e as coisas meio que caminham da mesma forma. Por volta de 1830 começam a chegar os primeiros, vamos chamar, missionários ingleses naquela área. São pessoas religiosas que começam a fazer avanços em meio aos indígenas, inclusive fazendo conversão desses indígenas. Um detalhe importante, o Brasil era independente, era um império escravocrata e o Reino Unido está desde o início do século XIX defendendo a bandeira da não escravização. Claro, a gente sabe que os interesses são propriamente muito mais econômicos do que qualquer coisa, mas é um bom fator para a gente entender como a opinião pública internacional, como a comunidade internacional vai ver o Brasil. O Brasil é um império ainda escravocrata no século XIX. E a Inglaterra? Não, a Inglaterra é a maior potência da época e ela é anti-escravista. Vamos entender aqui esse cenário. Então o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, muitos britânicos vão estar ocupando um território que, desde o século XVIII, é nosso, né? O território que seria atualmente o Roraima. Só que tem um detalhe. A partir de 1830, o avanço é contundente. O Reino Unido ele faz questão de marcar sua presença aqui. E eu coloquei de azul, gente, o território que é nosso. E de vermelho, o território que a gente perdeu. A gente perdeu cerca de 60% do território que foi invadido. Todo esse território aqui era nosso. Tudo nosso, tudo do Brasil. O Reino Unido, através da Guiana Inglesa, foi invadindo, e dos 100% do território invadido, a gente conseguiu ficar apenas com 40% deles. Os outros 60% foram para a Inglaterra. Isso é ruim, isso mostra que a gente acabou perdendo. Por isso que muita gente fala, né, que essa foi a nossa maior derrota. E por que isso aconteceu? Porque esse avanço britânico, cada vez mais comum naquela região, gerou uma impaciência do território, do caso do governo brasileiro, o Brasil ali imperial, já indo para o segundo reinado. No segundo reinado, uma série de tratativas começam a ser feitas, só que nada de fato é resolvido. Eu falei na aula anterior do Robert Schomburg. Esse cara, ele é um expedicionário que vai fazer trabalhos de limites em favor do Reino Britânico aqui na América. Ele era de origem alemã, mas trabalhava, era radicado também na Inglaterra, enfim. Ele chegou a definir a fronteira da Guiana com a atual Venezuela e ele chegou a fazer uma marca importante dizendo que a Guiana tinha o direito, né, que no caso da Inglaterra, tinha o direito de dominar esse território.
Lembrando que a Guiana Inglesa existe até 1966. Em 1966, a Guiana Inglesa deixa de ser Guiana Inglesa e passa a ser só Guiana, porque ela ganha sua independência, tá bom? Então, tudo que eu estou falando aqui é em relação à Inglaterra. O Brasil perdeu o território para os ingleses, né? O Brasil ganhou um território que foi invadido pelos ingleses, que é a Ilha de Trindade, que fica na costa brasileira, próximo ao Espírito Santo. O Brasil ganhou em 1896 no governo do Prudente de Moraes, mas o Brasil perdeu para os britânicos, isso aqui anos depois. E a gente vai entender que em 1904 a situação fica muito insustentável. O Brasil criado a partir de uma perspectiva de sistema de governo republicano, vai querer resolver as suas questões fronteiriças e vai querer, claro, de volta o território que os britânicos roubaram da gente. Eles invadiram esse território, não respeitando os acordos existentes previamente, inclusive entre espanhóis e portugueses. O que vai acontecer é que vai ser feita uma arbitragem internacional. Nesses casos, era muito comum que uma personalidade importante no mundo e neutra, essa personalidade, fizesse o julgamento. Acontece que esse julgamento é feito pelo rei Vítor Emanuel III, um rei italiano, e que não tinha boas relações com o Império Brasileiro e, ao contrário disso, tinha boas relações com o Império Britânico. Qual foi a resposta, né? A resposta dele foi que o Brasil tinha direito a ficar com apenas 40% da área que antes era nossa. Então, inclusive, quem faz a nossa defesa com um texto brilhante, muito bem eloquente, bem definido, é o Joaquim Nabuco, né? Uma importante personalidade do Brasil aí naquele contexto, mas nem isso faz o Brasil ficar com esse território, né? O Brasil perde, ele fica só com essa faixa aqui azul, né, do nosso território, e todo esse pedacinho aqui, inclusive parte do território que hoje a Venezuela disputa com a Guiana, acaba indo para os britânicos, né? O Brasil nunca mais questionou isso, o Brasil nunca mais brigou por isso, ele aceitou essa derrota, até porque isso poderia gerar outros atritos diplomáticos e outras questões e até mesmo desencadear uma guerra. Mas tem uma coisa que a Inglaterra fazia muito bem naquele cenário, né, esse Reino Unido fazia com muita clareza, era avançar em outras áreas. Eles fizeram isso, como eu falei, nas Malvinas, que são chamadas de Falklands, né? Tem uma aula aqui sobre a Guerra das Malvinas também. Eles vão fazer isso na Ilha de Trindade, eles fizeram isso aqui com o território brasileiro, fizeram com a Venezuela também, naquele contexto em que eles eram potência mundial. E aí, gente, o que a Inglaterra vai dizer nessa arbitragem internacional do rei Vítor Emanuel? Olha, eu fui ali porque eu estava protegendo os indígenas contra uma escravização brasileira. Lembre, o Brasil é um império escravista. Esse império, baseado na escravidão, ele não pode ficar com aquele território porque eu quero defender os indígenas. Alguns especialistas dizem que, na verdade, isso pesou para a decisão do Vítor Emanuel. Outros vão dizer que, na verdade, ele já não gostava muito do Brasil. Então, por isso que ele decidiu tirar a maior parte desse nosso território. Beleza? Então, essa foi a questão do Pirara, que, de certa forma, tem muito a ver com essa disputa da Venezuela com a Guiana. Beleza? Então, deixa seu like se você gostou do vídeo, compartilha nos grupos aí dos seus amigos e vamos estudar a história. Tchau!